Seja muito bem-vindo ao The Leoncast. Nós estamos iniciando hoje uma nova temporada de vídeos, de gravações. Estaremos falando com alguns políticos aqui da nossa cidade, cidade de Londrina, para entendermos melhor quem são, quais são as suas propostas para a cidade. Enfim, estamos com uma grande expectativa e eu já convido você que já acompanha a gente aqui no nosso De Leão, saiba que a partir de agora estaremos na política. É o De Leão na política. E eu quero te convidar a prestar muita atenção nos candidatos que nós estaremos entrevistando, batendo aquele papo. Afinal, o que nós queremos é que você conheça o candidato a qual você vai confiar o seu voto. E eu quero iniciar esse primeiro bate-papo fazendo um desabafo aqui. Nós convidamos vários candidatos a vereador pela cidade de Londrina, só que nós recebemos por parte de muito um feedback negativo, tipo, não quero participar, não quero ir lá. Deram algumas desculpas que eu considero de desculpas esfarrapadas, mas eu sei na realidade o motivo de por que não quiseram participar, porque a gente ainda está pequeno. Se você der uma olhadinha, temos apenas 502 seguidores aqui no YouTube. E, lógico, para muitos candidatos não é legal, não é bacana vir num podcast pequeno como o nosso, que ainda está. No entanto, alguns candidatos, como aquele que está aqui hoje, que será entrevistado pela gente, disse, não importa se o canal é pequeno, o que a gente quer mesmo é poder colocar as nossas propostas na mesa e mostrar para a população que nós estamos aqui com as melhores das intenções. E isso, para mim, de fato, é importante. Sabe por quê? Porque eu acredito, e acredito que também isso é importante para você. Todo candidato que está pleiteando uma cadeira na Câmara de Vereadores ou na Câmara da Prefeitura precisa ter no seu pano de fundo a humildade. Como é que alguém vai governar para toda a população e não tem a humildade de vir, por exemplo, num podcast como o nosso, porque são poucos os seguidores? Isso, para mim, de fato, é importante, porque aqueles que estão governando devem governar para todos, desde os mais ricos e também os mais pobres, aqueles que vivem nas periferias. Então, eu já peço que você preste uma atenção especial aos candidatos que estão vindo aqui no De Leão, porque, como disse, o nosso canal ainda é pequeno e a pessoa aceitou vir aqui, isso reflete para mim, isso me mostra a humildade, a serenidade e o desejo de alcançar com as suas políticas, com as suas propostas, tanto pessoas que moram na Gleba, quanto aqueles que moram em outras áreas da nossa cidade. E, dito isso, quero já te convidar também para nos ajudar acionando o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. E se você não é um inscrito, aproveita, te inscreve aí, coloca um comentário, faz o seguinte, coloca o comentário daquele candidato que você já até estava pensando em votar e que você deseja conhecê-lo um pouco mais para que a gente saiba quem é e assim convide para participar do nosso De Leão na política. E hoje estamos recebendo aqui um candidato, alguém que possivelmente você já viu aqui no nosso telão, e ele está pleiteando uma cadeira na Câmara Municipal de Londrina, e a gente vai conhecer um pouquinho mais quem quais são as bandeiras que esse candidato levanta. Por isso, quero cumprimentar com muita alegria e convidá-lo para que se apresente aqui nessa Câmara o soldado Babuja. Pessoal, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou o Raul Babuja, sou soldado da Polícia Militar do Paraná há 14 anos. Nasci e cresci no Jardim Leonor, na zona oeste da cidade de Londrina. Estudei lá no Colégio Polivalente. Antes de ser policial militar, fui guarda municipal, fiz o concurso da Guarda Municipal, passei no concurso da Guarda Municipal. Fiz o curso de formação da guarda, saí no meio do curso de formação para entrar na polícia. Os dois concursos eles foram concomitantes, foram ali no ano de 2009, 2010. Antes de entrar na guarda municipal, fui estagiário do fórum, fui metalúrgico, fui auxiliar de produção. Trabalho então desde a minha infância, desde a minha adolescência. E no ano de 2016, 2017, eu juntamente com outros policiais militares, nós fundamos a APOMIL, que é a Associação de Apoio aos Policiais Militares do Paraná, que na época era a Associação de Apoio
aos policiais militares de Londrina e região. Conforme a associação ela foi se expandindo, aí nós alteramos a denominação para que se tornasse do Paraná. Então a APOMIL é uma associação assistencial, é uma associação que dá assistência jurídica, psicológica, médica, emergencial aos policiais militares aí que são membros e estão em uma situação de vulnerabilidade. Foram anos aí dentro da Polícia Militar acompanhando situações em que os policiais estavam nessas situações, precisando fazer rifa, precisando juntar dinheiro, pedir dinheiro emprestado às vezes para pagar um advogado por causa de uma ação no serviço, às vezes ali para ajudar um familiar, para ajudar um filho, para pagar uma cirurgia, para pagar um remédio. E nós resolvemos criar essa associação. Nós temos um fundo e todas as vezes que algum policial está em alguma necessidade, a gente faz a liberação de recursos desse fundo aí. Então esse é o principal projeto da minha vida, é um projeto que eu considero como se fosse meu filho, na verdade, né? Eu toco esse projeto junto com o soldado Diego Barbosa, que é o vice-presidente da associação, que é policial militar da Ativa, trabalha lá na cidade de Rolândia, não está aqui hoje, tá? Porque tá exercendo as funções. E é um projeto de extrema importância. Hoje são mais de 1.000 policiais distribuídos em mais de 25 cidades aqui no norte do Paraná que têm recebido essa assistência. Então, de certa forma, soldado, você já está envolvido com esse trabalho assistencial, no caso voltado aos policiais. Você já está envolvido mesmo antes de ter pensado em entrar na política, você já estava com essa veia de... Eu acho que eu sou igual a qualquer brasileiro, né? O brasileiro, na sua maioria, ele tem uma certa aversão à política, né? Sim. Até uma certa aversão a uma participação na política. Eu nunca tive aversão à política em si, de entender a política, de entender quais são os problemas, de buscar soluções. Mas sim a participação política, ela gera uma certa aversão devido ao histórico que nós temos, né, de corrupção, de problemas políticos aí no nosso país. Isso acaba gerando uma aversão na população e eu era dessa forma. Tanto é que a associação é uma associação privada formada por policiais militares que não tem uma ligação com a instituição, né, com as instituições PM e bombeiros militares, e não tem uma ligação com o Estado. Nós não recebemos dinheiro do Estado, não recebemos subvenções. Tudo ali é feito com o dinheiro do associado. Por quê? Porque nós acreditamos na potencialidade do indivíduo, na potencialidade do coletivo, de que é possível você fazer isso sem a participação, muitas vezes, do Estado, que é falho em muitas coisas. Só que conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo que a política ela é importante, que a política é de extrema importância para que a gente consiga determinados direitos, para que a gente consiga determinadas coisas. E foi isso o que mais me impulsionou a me candidatar e a entrar na política. De saber que muitas vezes, por mais que exista essa potencialidade da união entre as pessoas, existe uma limitação. Sim. E a gente consegue transpor essa limitação quando a gente entra para a política. De fato, né? Sozinho, sem o poder público apoiando, de fato, a limitação ela é bem grande. Mas a nossa primeira pergunta seria quem é o candidato Babuja? Uhum. Quem é a pessoa do candidato Babuja? Coisa que você já respondeu em partes. É londrinense, é daqui mesmo. Sim, londrinense. Diferente de mim, né? Você que está me ouvindo, está ouvindo meu sotaque diferente. Eu vim de outro estado, mas adotei, né, Londrina como minha mãe, né? Geralmente é o oposto, né? Que você, a Londrina adota você como filho, eu adotei Sim. Londrina como minha mãe. Sim. Me sinto muito bem nessa cidade. Não, e é seja por isso. bem-vindo. Estamos há 4 anos aqui e a gente, obviamente, quer que o local onde a gente está vivendo, que a gente escolheu para criar nossos filhos, para construir a nossa história, a gente quer que seja um lugar regido por bons pelo poder público de maneira positiva, né? Sim. Por bons políticos, essa seria a palavra. Mas fale um pouco mais sobre você, a sua origem de Londrina, seus pais ainda vivem aqui. Meus pais ainda vivem aqui. Meu pai é cabo da reserva. Meu pai entrou na Polícia Militar em 85. Então eu sempre vivenciei essa questão da instituição, do serviço, de como funcionava. Eu confesso que eu não tinha vontade assim de ser policial militar, nunca entendi como se fosse uma vocação, se tornou minha vocação depois que eu entrei, depois que eu vi o potencial do que o policial militar pode fazer para a sociedade, pode fazer para as pessoas, mas eu também não tinha essa vontade, apesar do meu pai sempre estar me impulsionando e tal. Na verdade, foi ele que me colocou no carro e me levou para fazer o concurso. Eu estava até meio assim de fazer o concurso. Não, ele me colocou no carro e falou assim, não, você vai fazer, então... praticamente tudo que eu tenho hoje aí eu devo a ele, devo aos
devo aos meus familiares. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 15 e uma de 8. E eles estudam aqui em Londrina, estudam em escola pública, uma escola municipal, outra escola estadual. A minha família é toda daqui e nós continuamos morando aqui na cidade de Londrina. Ou seja, é um pé vermelho, né? Pé vermelho, só um pé vermelho. Candidato, você está pleiteando uma vaga para Câmara Municipal de Sim. Londrina, vereador. E me fale um pouco sobre quais são as funções do vereador dentro da Câmara. E eu justifico a minha pergunta. Tem muitas pessoas que trazem proposta esdrúxula, né? Que prometem mundos e fundos. Principalmente nesse tempo agora, a Sim. gente, quando vai entrar em contato com as propostas dos vereadores, a gente vê que ali tem muitas propostas que não são de alçada do vereador. Sim. E que ele não poderia estar prometendo aquilo porque, de fato, ele não vai fazer. Sim. E isso já diz muito sobre a pessoa. No meu ponto de vista, se eu olhar uma proposta de um vereador e eu sei que aquilo não é alçada dele, isso já me deixa reticente. Peraí, ele não vai fazer isso aqui então porque está prometendo. E ele sabe que não vai fazer. Então, quais seriam as funções do vereador dentro da Câmara Municipal? Até onde ele pode ir? É importante que o pessoal saiba que o poder do Estado ele é uno, mas ele é dividido entre os 3 poderes que nós conhecemos como legislativo, executivo e judiciário. O vereador ele faz parte do poder legislativo e tem como principal função a criação e a proposição das leis municipais e também a discussão das leis que são enviadas pelo executivo. Então, no município de Londrina, assim como todos os outros municípios, nós temos uma lei orgânica. A lei orgânica ela é como se fosse a constituição do município. Da mesma forma que a União tem a Constituição Federal, o município ele tem a lei orgânica. E lá na lei orgânica tem quais são as atribuições do vereador, quais são as atribuições do prefeito. Existem algumas matérias que são de iniciativa privativa do executivo ou iniciativa privativa do prefeito. Então, por exemplo, matéria de pessoal. Todas as vezes que o prefeito, todas as vezes que tem alguma situação envolvendo o servidor público, quem tem a iniciativa para iniciar essa legislação é o prefeito. Então, ele manda para a Câmara de Vereadores, os vereadores discutem e votam, aprovam ou não aprovam essa legislação. E existem outras matérias, por exemplo, que podem ser iniciadas na Câmara, né? Então, a principal função do vereador é essa, criar e aprovar as leis, criar as leis que são da atribuição do Poder Legislativo, de iniciativa do Poder Legislativo, e discutir as legislações que são enviadas para o Executivo. E outra principal função do vereador, que eu acho que é uma das funções mais importantes, é pegar as demandas da população, entendeu? Pegar as demandas da população. O que o vereador pode fazer é indicações ao Poder Executivo, né? O vereador, muitas vezes, ele está muito mais próximo da população do que o Poder Executivo está. É até uma questão de gestão. O Poder Executivo, o prefeito, ele é um gestor do município, ele é um gestor da cidade. O vereador, ele é um representante. Então, ele deve estar mais próximo, é ele que vai receber mais as demandas da população. Então, ele precisa traduzir as demandas da população para uma linguagem até que chegue no Executivo. Então, se você tem um problema lá no seu asfalto, você tem um problema de trânsito lá no seu bairro, não tem problema você passar. Você deve passar essa demanda para o vereador. Mas essa demanda, quem vai resolver é o Poder Executivo. E isso é importante que fique claro para a população. Sim. É por isso que os vereadores fazem indicações ao prefeito, né? Eles fazem indicações ao Executivo dizendo, olha, a população está passando para mim que lá nessa rua nós temos um buraco, está prejudicando o trânsito, nós temos um problema de trânsito, nós precisamos resolver. Então, é fazer também esse intermédio, né, entre a população e o Executivo. E principalmente a questão do orçamento. De você pegar essas demandas, porque o orçamento ele é privativo também do Executivo. O que é o orçamento? É tudo aquilo que o Estado ele espera arrecadar de receitas com os impostos que nós pagamos e tudo aquilo que o Estado pretende fazer com esse dinheiro. Então o Estado ele elabora a lei orçamentária e envia para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal vai discutir o orçamento. Vai dizer, olha, eu acho que o dinheiro tem que ir para tal lugar, eu acho que essa área aqui tem que ter mais prioridade. E isso ele só vai conseguir fazer ouvindo a demanda da população. Então essa é uma responsabilidade também, uma função interessante do vereador, de pegar essas demandas e traduzir para uma linguagem orçamentária, para que isso se transforme num programa, num projeto que possa ser medido, que possa ter coleta de dados, para verificar se é eficiente, se não é eficiente. Essa é uma das principais funções também do vereador. Quando ele leva uma demanda, ele colheu uma informação de um determinado bairro, buracos, bueiro aberto, o asfalto em péssimas condições. Quando ele leva essa demanda
ele esquece a demanda ou ele pode ficar cobrando? Não só pode. Essa também é uma das principais funções é o dever de fiscalização. Fiscalização. De você fiscalizar as ações do Poder Executivo, fiscalizar os programas do Poder Executivo e principalmente fiscalizar a aplicação do dinheiro público, evitando desperdícios, evitando gastos desnecessários. Então ele não só pode, como ele deve sempre estar cobrando e sempre estar fiscalizando. Essa também é uma das funções primordiais. Mas assim, o que eu sempre tenho falado, tanto na campanha, quando eu converso com as outras pessoas, é que o vereador ele não pode ser um mero espectador daquilo que acontece no município. Por mais que às vezes ele não tenha uma certa competência, isso não impede que o vereador ele formule um projeto, ele formule um programa que seja às vezes de iniciativa do executivo, mas que seja algo palpável, que seja algo que foi estudado, que seja algo que tenha ali um fundamento. E não há problema, por exemplo, se for de iniciativa dele, ele pode propor a política pública através de uma lei. E se não for, não existe um problema dele pegar esse programa, esse projeto e levar para o executivo. Então o vereador também ele não pode ser um mero espectador ali, né? Vendo só as coisas passarem, só recebendo atuante, né? isso, ser atuante, só recebendo aquilo que vem. Então ele também pode ser proativo nessas situações. Entendi. Então, sempre que há uma proposta, para o eleitor deve ficar bem claro que o vereador sozinho ele não vai fazer aquilo. Não que na realidade ele pode ir até no ponto de passar, né, a demanda para frente e ficar Sim. cobrando para que a demanda seja feita. Com E certeza. aqui vale até um adendo, né? De repente o vereador que foi eleito há 4 anos atrás, né, e de repente fez alguma proposta, mas não conseguiu atender, talvez não tenha sido dele a culpa. Talvez tenha sido, né, da própria prefeitura que entendeu que aquilo não era uma prioridade, então resolveu colocar na gaveta ali. Isso, com certeza. Quem vai determinar assim, de uma forma primordial aonde o dinheiro do município vai ser gasto é o executivo. O vereador ele tem essa capacidade de, na hora que a lei orçamentária vem, de poder também dar suas opiniões, fazer as emendas e tal. Mas quem determina de uma forma assim, primordial é o executivo. Eu levei uma demanda para um vereador que eu conheço e entendo que não é da alçada dele, mas como você mesmo falou, ele deveria passar para frente. Né? Eu, como civil, não posso, né? Sim. Mas o vereador é um representante do povo. Sim, exatamente. Então, a demanda foi sobre essas faixas de pedestre coladas nas rotatórias. Isso é um perigo. A gente que dirige na cidade, a gente vê como é difícil quando você vai fazer as rotatórias ali, as faixas estão coladas, você tem que parar, o terceiro carro já para dentro da rotatória e isso pode causar um acidente. Acidente como já causou. Lá perto ali do HU, ali naquela rotatória do HU ali, um rapaz lá, ele ficou todo machucado. Por causa de um acidente assim. Isso, ele foi atravessar na faixa de pedestre e o carro não deu tempo de parar. Na verdade, o carro parou, o de trás veio, bateu, levou e bateu o rapaz. Sim. Ou seja, é uma coisa bem, bem difícil. Nós somos o país que mais mata no trânsito. Né? O Brasil é um país extremamente complicado. Nós temos regras de trânsito extremamente rígidas. Né? Acho que todo mundo aqui já deve ter sido multado, já tomou algum auto de infração. Mas mesmo assim nós ainda temos um trânsito extremamente complicado. Eu sempre gosto de pensar de que tudo aquilo que acontece no trânsito, se tem uma faixa ali, se tem um semáforo, alguém fez algum estudo, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas não é o que parece, né? Às vezes quando nós experimentamos aquilo, quando a gente está andando na cidade, a gente verifica que pode ser que não tem uma lógica, né, daquilo tá ali. Então, mas é importante que o vereador ele busque a informação, por exemplo, junto ao Poder Executivo, para poder dar esse retorno pro eleitor, pro cidadão e dizer, olha, essa faixa está aqui porque ela tem que estar aqui. Existe ali um estudo que diz que não, ou falar, olha, tá errado, ela realmente não deveria estar aqui, ou, olha, eu vou dar a minha opinião, vou dizer lá pro pessoal que isso aqui causa acidente, tal. Então, assim, levar a demanda, fazer a demanda andar, entendeu? Isso aí é de extrema importância. Candidato, a gente vive num país hoje polarizado. Bastante. Né? E há várias ideologias que estão sendo introduzidas, né? Principalmente ideologias voltadas para o público infantil, para as crianças. Né? Isso das escolas,
nas produções cinematográficas, enfim. Então, para o eleitor é muito importante a gente saber quais são as suas bandeiras. Sim. O que é que você defende, quais são os seus valores. Eu, pelo menos enquanto civil, eu procuro entender quais são os valores daquela pessoa, se são alinhados com os meus. Porque se não for, então eu não vou depositar nele aquilo que nesse período agora é muito valioso para mim, que é o meu voto. Então, eu queria lhe perguntar, quais são os seus valores, as suas bandeiras? O que é que você defende enquanto sociedade? O que é importante? Eu acredito o seguinte, eu acho que é extremamente difícil você, tanto o eleitor em relação ao candidato nessa equivalência, eles se encontrarem tipo, totalmente, né, em relação a valores e princípios. Pode ser que aconteça, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que uma das principais preocupações, né, que o eleitor tem que ter em relação ao candidato é se ele defende, num primeiro momento, que aquela pessoa tenha a liberdade para se conduzir e para conduzir a sua família em relação aos seus valores e princípios. Eu acredito que essa teria que ser poderia, né, na verdade, ser a primeira preocupação. Se ele é um candidato, pode ser que ele, às vezes, não compartilhe, né, dos mesmos princípios, dos mesmos valores num primeiro momento, mas ele defende a liberdade para que você possa compartilhar desses princípios, você possa compartilhar desses valores. Eu acredito que essa é de extrema importância. Essa é uma das minhas principais bandeiras, que as pessoas tenham essa liberdade, lógico, não uma liberdade absoluta, não existem liberdades absolutas, mas que a pessoa tenha essa liberdade de se conduzir e de conduzir a sua família. Eu acredito de verdade que a partir do momento em que nós tivermos uma sociedade em que essa liberdade ela está potencializada, em que essa liberdade é possível de ser exercida, nós estaremos vivendo numa sociedade melhor, né? Não que ela seja absoluta. Existem certas condutas, certas liberdades que eu acredito que tem que ser relativizadas e que não podem ser, de certa forma, tomadas de forma absoluta. Então, eu acredito que essa é uma das principais bandeiras que eu levanto, é essa questão da liberdade. Por exemplo, a família. Autoridade absoluta no lar. A gente percebe que cada dia mais o governo ele tenta interferir ali na autoridade que os pais têm sobre os seus filhos, sobre a sua família. Né? A gente percebe que o Estado está tentando transpassar aqui, no meu ver, essa linha. Sim. Em vez de apenas buscar educar os filhos na escola, as crianças estão querendo também ditar o que os pais devem ou não fazer, né, com relação à sua casa, seu filho ali dentro. Com relação a esse assunto, por exemplo, para você, o que é uma família? A família é... Como uma família é formada? Uma família é formada através da união de duas pessoas, um homem e uma mulher, que se encontram, que têm os principais objetivos, que têm filhos e que dão continuidade. A família é essencial para a sociedade. No caso, a família tradicional. Digamos que seria uma família tradicional. Mas essa questão da interferência que você disse, eu particularmente acredito que a interferência do Estado ela tem que ser mínima. A interferência do Estado, principalmente na família, na criação dos filhos, ela tem que ser mínima. Ela tem que chegar pura e simplesmente aonde você tem algo que ultrapassou do limite. A prática de um delito, a prática de um crime no seio da família. Eu acho que até aí o Estado ele não deve interferir, por exemplo, na criação dos filhos, na forma como as pessoas elas se conduzem, na forma como as pessoas se comportam. Então, a preservação dessa liberdade dentro da família, eu acredito que é de extrema importância. Muito se vê hoje, e há um questionamento já bem longo, né, sobre ideologia de gênero. Como é que você vê essa questão da ideologia de gênero? Inclusive, acho que foi no carnaval passado, né, houve um bloco de crianças trans, enfim, esse assunto todo que está em pauta e que, infelizmente, a gente não pode fazer de conta que não estamos vivendo essa realidade. Sim. E você, como um candidato, sim, que será um representante das famílias, do povo, como é que você vê essa questão da ideologia de gênero?
Eu acho que é um assunto que tomou uma proporção extremamente grande, afinal ele influencia na formação das crianças, dos adolescentes. Eu sou contra a aplicação desse tipo de ideologia nas escolas, sou contra a aplicação desse tipo de ideologia. Você querer impor, por exemplo, nas famílias, a gente tem visto, por exemplo, crianças que estão sendo submetidas a cirurgias de troca de órgãos genitais e tal, porque são crianças que supostamente às vezes não se encaixam, tipo, nascem, como eles dizem, por exemplo, nascem meninos, mas às vezes não se encaixam nessa errado. e tal. E isso é extremamente complicado você tratar na infância, né? A criança, o adolescente dessa forma. Mas eu acredito que é um assunto que tomou uma proporção até maior, digamos assim, do que deveria. Essa é a minha opinião. Nós temos inúmeros problemas que nós temos que resolver em relação à infância. Eu acredito que esse é um deles. Mas é um assunto que acabou tomando uma proporção muito grande. É importante, mas que não que deveria ser minimizado, né? Obviamente. Mas eu acredito que é um assunto que tomou uma proporção muito maior do que deveria. Você se identifica como candidato de direita? Eu sempre fui muito reticente em relação a esse encaixe nas ideologias. O que eu tenho visto é de que as pessoas, muitas vezes, elas acabam tentando encaixar aquilo que elas pensam num bloco ideológico, em vez de tomar uma certa posição, de olhar aquele assunto, de refletir sobre aquele assunto, né? Historicamente, se você pegar as minhas posições, até para mim, eu me identificaria assim como um candidato de direita, né? Mas eu prefiro ser uma pessoa um pouco mais pragmática, de entender aquilo que dá resultado, de entender aquilo que é factível, de entender aquilo que pode ser feito, né? Mais do que me preocupar em se encaixar numa ideologia. Eu acredito que nós temos que ser da ideologia daquilo que dá certo, daquilo que dá resultado e daquilo que efetivamente ajuda as pessoas, né? Entendi. Como o senhor veio da segurança pública, Sim. né? Quando você anda pela cidade de Londrina, penso que agora mais do que em nenhum outro período da sua trajetória, né? Afinal, você está pleiteando aí uma cadeira na Câmara Municipal. O que é que você vê de problema na cidade de Londrina e que você diz, putz, isso daqui precisa de uma solução e possivelmente, talvez seja mais na segurança pública, porém é você que vai me dizer, o que é que você vê no município de Londrina que precisa de uma intervenção urgente, que precisa ser feito, e você está se candidatando justamente para poder ajudar a resolver esse problema? Assim, segurança pública é arroz com feijão. Segurança pública ela se faz com infraestrutura, você precisa de infraestrutura. Segurança pública se faz com valorização dos servidores públicos, é algo que eu tenho lutado incessantemente na associação. Se você não tiver a valorização do profissional que está fazendo a política pública, essa política pública ela vai estar fadada ao fracasso. Eu acredito que essa seria uma das principais intervenções, e não só na segurança, também na educação, na saúde, em todas as áreas. Você ter uma maior valorização do servidor, inclusive a valorização financeira. Eu acredito que isso é de extrema importância para que a gente tenha sucesso nas políticas públicas. São 14 anos que eu fui policial militar, e por volta de 12 anos ali eu trabalhei na Rádio Patrulha. E a Rádio Patrulha é responsável por fazer o policiamento ostensivo, né, que é a principal função constitucional da Polícia Militar, é pegar a viatura, ficar andando, atender os chamados, né? A pessoa liga no Copom, passa um problema, você vai e atende. E uma das principais situações que eu vejo que influenciam muito são invasões irregulares, o surgimento de novas invasões irregulares. Nós sabemos que são pessoas muitas vezes que vêm de outros países, de outros estados, de outras cidades, que estão numa situação de extrema vulnerabilidade e às vezes só encontram aquilo ali, né, como uma opção de moradia. Mas isso é de extrema importância que a gente, não que a gente ataque, mas que a gente resolva, porque essas invasões, esses locais acabam se tornando um reduto para o crime organizado, acabam se tornando um reduto para os criminosos, infelizmente, né? Existem centenas de pessoas boas que moram nesses lugares, mas infelizmente acabam se tornando um reduto.
E a partir daí você acaba tendo os problemas eles acabam se alastrando para os bairros, acabam se alastrando para a cidade, principalmente os problemas criminais. Então, isso é algo que a gente tem que ter uma atenção. A partir do momento em que você identifica ali o início desse processo de favelização que eu falo, é importante que você já tome uma providência para que isso não aconteça. E, principalmente, não deixar que as ações do próprio Estado contribuam para isso. Nós temos um bairro hoje em Londrina, que ele foi construído pelo governo federal, que foi abandonado, e hoje, infelizmente, se tornou ali uma favela, uma invasão irregular. Então, assim, se você não pode deixar que isso aconteça pela própria ação da sociedade, muito menos você pode deixar que isso aconteça através da ação do Estado. E esse é um dos trabalhos do vereador, exercer essa fiscalização, estar sempre atento, verificar e passar essas demandas, esses problemas. Embora você já tenha falado bastante sobre esse assunto, a gente vai voltar nele. Sim. De maneira pontual, e penso que faz parte das suas bandeiras, faz parte das suas propostas para o município, mas eu vou repassar para que fique bem claro para o eleitor quais são as suas propostas. Sim. Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre a sua opinião sobre a segurança pública e o que fazer para melhorar a segurança pública. Então, como eu disse, segurança pública é valorização dos servidores. A partir do momento em que você valoriza o servidor, principalmente na parte financeira, na parte das condições de trabalho, você vai automaticamente melhorar a segurança pública para a população. É a pessoa que vai prestar o serviço público. Então, esse é um dos principais pontos que eu acredito que a gente tem que fazer. A Guarda Municipal recebeu uma boa valorização nesse ano. Houve um projeto de lei que foi aprovado, enviado pelo governo e aprovado pela Câmara, que garantiu uma valorização. Esse tipo de valorização tem que ser contínuo, tem que se tornar uma política e tem que continuar. Então, é importante que as pessoas votem em candidatos que têm esse compromisso com essa constante valorização. E depois, infraestrutura. É arroz com feijão. É você ter equipamentos, é você ter viaturas, é você ter pessoal para que você possa colocar em prática os seus programas. Entendeu? Se você não tiver estrutura, nenhum programa vai funcionar. Então, primeiro você faz o básico. Depois que você fizer o básico, aí você começa a pensar em novos programas, em novas ideias e começa a expandir essa questão. E com relação à segurança nas escolas, quero justificar a minha pergunta. O meu sobrinho, ele estudava numa escola próximo de casa, ali próximo ao HU, e ele acabou que na sala onde ele estava, um rapaz tinha sido identificado com uma arma na escola. Houve todo aquele alvoroço, tudo, fechou a escola, tiveram que tomar toda uma série de cuidados. E o que você me diz sobre como melhorar a segurança nas escolas para evitar que incidentes como esse, que já ocorreram diversas vezes, voltem a acontecer? De 2002 até 2023, se eu não me engano, nós tivemos 36 ataques em escolas no Brasil. Foram alunos que entraram com armas. Não necessariamente alunos, foram mais de 160 vítimas. Existe um estudo do FBI, a Polícia Federal Americana, de que, se eu não me engano, mais de 70%, até 80% dos casos são causados por ex-alunos, né? Então você consegue perceber que os problemas eles são originados dentro da própria escola. Então, nós precisamos fazer um investimento massivo dentro das escolas, com equipes multidisciplinares, para conseguir identificar esses problemas. A gente tem que criar essa capacidade. Não é algo que a gente pode falar para a população, falar assim, olha, não tem como fazer. Isso tem que ser colocado dentro do orçamento, isso tem que ser feito de forma prioritária. Para você conseguir identificar quais são os sinais, para você conseguir identificar quais são esses problemas e começar a resolver esses problemas. Porque se você conseguir resolver os problemas que acontecem dentro da escola, você vai ficar ali com 20% ou 30% de potenciais agressores, que são pessoas que às vezes não têm relação com a escola. A grande parte dos ataques são ocasionados por ex-alunos, alunos ou ex-alunos que estão tendo algum problema. Então, você tem que agir no seio das escolas, com equipes, com professores, para que você possa identificar esses problemas, tentar pelo menos resolver esses problemas.
E depois aumentar também a infraestrutura de segurança dessas escolas, usando pessoal bem treinado, equipado, usando boas tecnologias. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando muito em cima de câmeras com inteligência artificial. Você pode ter, por exemplo, um serviço de inteligência, dentro de um serviço de inteligência, identificando potenciais agressores. Então, por exemplo, o serviço de inteligência ele me identificou como um potencial agressor através de um monitoramento das redes sociais e tal. E a partir do momento que eu sou colocado dentro desse sistema, uma câmera com inteligência artificial pode me identificar se eu estiver passando em frente a uma escola. Se eu estiver do outro lado do portão, olhando para ver qual é o horário que as crianças entram, de que maneira as crianças se comportam, entendeu? E isso pode gerar um alerta para as forças de segurança ir lá, fazer uma abordagem, identificar, entendeu? Legal. Então isso é de extrema importância. São investimentos altos, mas que as nossas crianças elas merecem. A minha filha, por exemplo, estuda numa escola municipal, meu filho estuda em escola estadual, e todas as vezes que eu deixo eles na escola, esse é o meu temor. Eu tenho esse temor e eu acredito que milhares de londrinenses têm esse mesmo problema. Inclusive ontem, se eu não me engano, ontem ou 11 de ontem, nós tivemos um novo ataque nos Estados Unidos, que é um lugar que é historicamente conhecido por ter esses ataques. Eu já ouvi alguma coisa sobre detectores de metais nas portas das escolas, portas, né, detectores de metais e tudo. Você acha isso uma opção viável? Eu acho uma opção viável porque você vai conseguir impedir, por exemplo, a entrada de armas, a entrada de facas. Mas o problema é que quando você anda por alguns colégios aqui no município, você vê que eles não têm tanta infraestrutura de segurança, por exemplo, do seu entorno. Então, às vezes é um investimento que pode ser que não vale tanto a pena, porque o aluno ele não vai entrar pelo detector de metal às vezes ali, mas ele vai jogar ali a arma por cima do muro. Aí depois... E depois vai entrar ali e vai pegar. Não que isso seja pelo amor de Deus, não que isso seja uma ideia, né? Mas é algo que pode acontecer. Então, muitas vezes isso às vezes é um investimento pesado. Sim. Que o município faz, que pode ser que não dê tanto resultado. Se eu não me engano, o último ataque que aconteceu em Cambé, o indivíduo, inclusive, pulou o muro da escola. Entendeu? Você falou sobre uma equipe multidisciplinar. Ou seja, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, o pessoal do conselho tutelar. Você tem um histórico do aluno dentro da escola, você fazer esse acompanhamento. É difícil, são muitos alunos, nós sabemos disso, mas os problemas eles não são com todos. Às vezes esses problemas eles podem ser selecionados, eles podem ser identificados, né? E às vezes um ataque que você consegue prevenir, um problema que você conseguiu identificar na escola, de bullying, de alguma criança que está sofrendo algum tipo de violência, um problema que você conseguiu identificar e resolver é uma vida de uma criança que pode ser salva. Não entendeu? Só de uma, né? Não só de uma, de várias. Porque são... O que nós precisamos efetivamente, o que eu tenho falado, eu já gravei um vídeo a respeito disso aí na campanha, é de que nós precisamos de uma consistência. O que acontece com a segurança nas escolas? Nós temos uma inconsistência na política de segurança. Então funciona assim. A segurança nas escolas ela é abaixo da média. Aí ocorre um ataque em algum local do Brasil ou no exterior. Aí a segurança tem um pico. Sim. Aí depois passa um tempo, a coisa vai esfriando, volta para média ou abaixo da média. Aí vai andando. Isso aí, bem perceptível mesmo. Aí tem um ataque, aí sobe. Isso é inadmissível. E se você não tiver uma política pública, porque política pública é de Estado, não é de governo. A política pública é algo que você institui, independente do governo, vai ter que cumprir. Você precisa de uma consistência, algo que você considere como razoável para se ter de segurança e que ela seja sempre aqui. Ocorreu um ataque ou não, vai continuar aqui. Entendeu? Isso não está relacionado ao contingente, a quantidade de profissionais que pode ser... que pode estar disponível, né? Realocado ali, Realocado, né? Porque se para haver essa consistência, tem que haver um contingente de pessoal bem maior do que tem hoje, tanto na parte interna, que você falou sobre a equipe multidisciplinar, não ter apenas um psicólogo por horário ali, mas ter pelo menos, se a escola for grande, o número de alunos for bem maior, tem que ter pelo menos ali 3 ou 4 psicólogos ali para atender. Né? Nós temos a eficiência da administração pública, ela é isso. Muitas vezes você trabalhar bem com poucos recursos, né? Você poderia muito bem trabalhar, por exemplo, com equipes multidisciplinares que às vezes não são da própria escola, mas que podem receber as demandas e os problemas que são passados pelas equipes escolares, os professores,
os pedagogos e deslocam, vão até a escola para tentar identificar esses problemas, várias equipes, isso também é importante. E na questão de segurança pública, por isso que eu disse que a segurança é arroz com feijão. Você precisa de infraestrutura. Porque se você não tiver infraestrutura de pessoal, de equipamentos, de viaturas, qualquer programa que você criar não vai funcionar. E se você não tiver a valorização daquele profissional que vai estar ali parado na escola, você também, essa política não vai funcionar. Hoje, se eu não me engano, nós temos 193 unidades escolares municipais aqui em Londrina, são quase 200. Então, se você colocar, por exemplo, 2 profissionais em 2 turnos, você já vai precisar de 400. É muita gente para trabalhar, entendeu? Então, assim, a administração pública ela precisa, dentro dessa política pública, saber otimizar os seus recursos. Sobre urbanismo e a segurança pública, nós já falamos bastante. Sobre o urbanismo e o orçamento público, como você vê esses 2 assuntos que são de crucial importância para... Como a segurança pública é minha área, eu faço um link muito grande entre a questão do urbanismo e a segurança, que é aquela questão que eu falei de você se preocupar muito com essa questão das invasões irregulares, de você não deixar que esse processo de favelização ele se inicie. Então imagine, por exemplo, que eu fosse prefeito da cidade, vou estar assumindo, por exemplo, o executivo ali em 2025 e vou estar e vou ter que trabalhar com todas essas invasões, todos esses problemas sociais e urbanísticos que nós temos, todas as favelas que nós temos em Londrina. O que eu não posso fazer, eu já estou assumindo esse problema. O que eu não posso fazer é contribuir ou deixar que esse problema cresça. E isso é extremamente importante. Essa questão do urbanismo, eu faço um link com a questão da segurança, porque se esse tipo de problema acontecer, aí não tem infraestrutura que aguente, né? Não tem infraestrutura que aguente. Mas um dos principais problemas que eu vejo na questão do urbanismo, andando, por exemplo, nos bairros enquanto eu trabalhava, é de que hoje a gente ainda constrói a cidade da forma como ela era construída há 50, 40, 60 anos atrás. Eu me lembro quando eu estava... logo quando eu iniciei o trabalho na polícia, eu fui patrulhar ali o Vista Bela. Ele estava sendo construído. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, acho que 2011, 2012, um bairro construído pelo governo federal, da mesma forma que os bairros antigos dos 5 conjuntos eram construídos há 30, 40 anos. Ou seja, você não tem nenhum tipo de inovação na parte de trânsito, você não tem nenhum tipo de inovação, por exemplo, na coleta de lixo, na coleta de água das redes fluviais, entendeu? Então, se nós não impulsionarmos essa questão da inovação, principalmente no urbanismo, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão ter os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Então, a cidade ela precisa pensar no futuro. Essa é uma das principais questões aí que eu vejo como importante. Com relação ao orçamento público? O orçamento público de Londrina ele é grande, né? Nós estamos falando aí de mais de 3 bilhões de reais. E uma das questões que eu comento em relação ao orçamento público é esse exercício da fiscalização. Que nós precisamos fiscalizar o gasto público, nós precisamos fiscalizar evitando o desperdício de dinheiro público, que é o que a gente tem visto, não só na esfera federal, como a gente já viu durante muitos anos, né? Esse desperdício de dinheiro, esse desperdício muitas vezes em programas que não dão resultado. Então nós precisamos de forma incessante estar ali, estar sempre atento, verificando o que está dando resultado, o que não está dando, o que dá certo, o que não dá, realocar dinheiro para as nossas prioridades. Uma das principais críticas que as pessoas fazem hoje ao orçamento da cidade de Londrina é a respeito da parte do orçamento que está sendo realocada para assistência social, né? Ou seja, gasta-se muito dinheiro na parte ali do tratamento com os moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, e você ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas nessa situação, entendeu? Então, nós temos que estar sempre atento, principalmente como vereador, de como que o dinheiro está sendo gasto, se ele está sendo bem gasto, para evitar o desperdício. Dentro do que nós estamos conversando, como você analisa, agora está terminando, né, um ciclo de 8 anos do mandato do atual prefeito, ainda é o atual prefeito Bellinati. Como é que você faz uma análise rápida sobre como foi esses 8 anos, se houve desperdício de orçamento público, com relação à segurança pública, que é a sua área? Como você faria assim, uma panorâmica, uma análise? Eu acho que hoje Londrina ainda tem os mesmos problemas que tinha quando houve o início do
do governo do atual prefeito. Eu não vejo como um governo ruim, não vejo como um governo ruim, e acredito que se tivesse sido um governo ruim, o prefeito Marcelo Bellinati ele não teria sido reeleito. Da forma como ele foi reeleito, ele teve uma quantidade muito grande de votos, foi reeleito no primeiro turno. Então eu não vejo como um governo ruim. Eu só vejo como um governo como algo que tem que avançar. Né? Londrina tem uma potencialidade para ser uma cidade muito melhor e pode ser que talvez essa potencialidade ela não tenha sido tão bem aproveitada. Mas nós ainda convivemos com alguns problemas que nós já convivíamos no início do governo. Né? Grandes filas nas unidades de saúde, problemas de segurança pública. Entendeu? Então é algo que nós precisamos avançar. Foi bom, mas poderia ter sido melhor. Ah, sim, acredito que sim. Eu acho que essa é a visão, né? Pelo menos é a minha, né? Foi bom, mas poderia ter sido bem melhor. Há alguns problemas, eu, claro, posso falar de 4 anos para cá, sim. que é o tempo que eu estou na cidade, mas eu penso que ainda existem muitos problemas que poderiam ter pelo menos sido minimizados. É uma reavaliação que você tem que fazer, né? Se você tem os mesmos problemas que você tinha no início, você tem que fazer uma própria reavaliação, né, do governo para verificar se foi eficiente ou não, né? Bom, considerando que nós vamos ampliar um pouco mais nosso bate-papo, mas já estamos nos aproximando do final. Sim. Considerando que todas as cidades do Brasil elas sofrem uma influência de uma cidade polo, que podemos chamar de que na verdade é a cidade de São Paulo. Tudo entra no Brasil e escoa para os outros municípios a partir de São Paulo. Então, de certa forma, é importante que a gente fique de olho no que está acontecendo lá, qual é o prefeito que vai assumir. E dentro dessa visão, acredito que você está atento a essa questão com relação ao pleito, né, que está ocorrendo na cidade de São Paulo. Qual é a sua opinião? E se você estivesse lá, em quem você votaria? Muito embora declarar o voto não é algo muito aconselhável, mas pelas suas palavras a gente já vai entender mais ou menos. Qual é a sua opinião sobre o pleito de São Paulo? É um pleito complicado. Tá pegando fogo. Sim, é um pleito complicado. Eu tô com receio pelo Paulista, né? De o Paulista ele ter que escolher, né? Entre os candidatos que ali estão. Você tem um candidato que é um candidato, por exemplo, de extrema esquerda, que é um candidato que eu acredito que particularmente não vai ser um bom prefeito, é um candidato, por exemplo, que eu não votaria. Você teve o advento de um novo candidato que está fazendo o debate lá pegar fogo, mas você também existe um risco, tipo assim, não é o meu estilo, não é um tipo de debate, por exemplo, que eu faria, né? Não é um tipo de debate que eu faria. Pablo Marçal. Isso, eu prefiro focar muito mais nas propostas, numa parte, às vezes, até um pouco mais técnica, então não é um tipo de debate que eu faria. E você tem um candidato ali que é o Nunes, que está mais moderado ali, né? Na continuidade. Mas eu tenho receio ali pelo Paulista de, às vezes, novamente ter que escolher, por exemplo, entre os extremos, né? De ter que escolher entre o Pablo Marçal, que não diria que está no extremo, né? Mas às vezes é uma pessoa que pode não agradar tanto, às vezes pelo estilo, pela forma, apesar de ser uma pessoa que fala muitas vezes o que as pessoas querem escutar e que fala algumas verdades que outras pessoas às vezes têm medo de dizer, né? Porque a política tem muito disso, né? Às vezes você tem medo de dizer por não querer desagradar uma parte ali do eleitorado e tal, então muitas vezes essa sinceridade ela é importante, mas eu fico com receio pelo Paulista ali de às vezes ter que escolher pessoas que às vezes ele diria, olha, eu não os escolheria numa situação normal. Se a gente der uma olhadinha nos outros pleitos até de outras localidades, a gente vai ver que os últimos candidatos que foram eleitos, com exceção do Lula, usaram essa técnica, vamos dizer, essa abordagem, essa forma de fazer política que é até chamado de uma antipolítica. Por exemplo, o Milei, ele era nessa pegada de falar o que vinha na cabeça mesmo. Sim. E não ter papa na língua, como dizem, né? E o resultado para ele foi positivo. A gente pode ver o próprio Bolsonaro. Sim, né? Também. Quando ele concorreu, ele trouxe uma forma de fazer política também desse jeito, né? Uma forma de debater. E para ele foi muito positivo, porque ele assumiu o governo por um período de 4 anos e mesmo depois, né, não foi reeleito, mas ainda continua com... Eu acho que é o cansaço das pessoas com a velha política, né?
Então, quando a pessoa sofre aquele impacto do novo, né? De repente, você tem uma pessoa que está falando exatamente aquilo que ela pensa, você tem uma pessoa que está falando aquilo que as pessoas querem ouvir, então elas sofrem esse impacto. As pessoas estão acostumadas com a velha política, né? Daquele que às vezes não Estão cansados da velha Estão política. cansados, né? Às vezes aquela pessoa que está falando ali para querer te ludibriar, para querer te enganar, você sente que às vezes a pessoa não está sendo sincera. Então isso causa um impacto muito grande nas pessoas, né? Ainda falando sobre o pleito de São Paulo, eu assisto todos os debates e eu vejo que tanto o Guilherme Boulos, os três que estão ali quase que empatados, né? Pablo Marçal Boulos e o Nunes. E ele era vice do Bruno Covas, né? Que faleceu. Isso. Então, o que acontece? Eu percebo que eles estão adotando também essa abordagem, essa metodologia do ataque, né? Trazendo assuntos de caráter pessoal. Enfim, eu tenho percebido e é uma forma de fazer política, querendo ou não, para muitos candidatos deu certo, né? Milley deu certo, o próprio Trump usa essa mesma... usa essa técnica. É uma técnica, digamos assim, não diria que seria uma técnica nova, mas você tem um risco muito grande nessa técnica, né? Porque o debate, para muitas pessoas, às vezes pessoas que não têm tanto acesso à internet, o debate ali na televisão, a discussão das ideias, às vezes é o único instrumento que a pessoa vai ter para entender quem é o candidato e para entender quais são as propostas. Então, assim, você não pode ter um debate 100% focado só no pessoal, no ataque, porque senão você esquece o debate, você esquece a cidade, que é uma cidade gigante, que é uma cidade que impulsiona o nosso país. Sim. E que você corre o risco aí de não ter, de faltar projeto, né? De faltar ideia, entendeu? Então, eu acredito que isso também tem que ser, é algo que teria que ser revisto, né? Pelos candidatos. Mas pode ser que seja algo que funciona, né? É o que está dando certo. É o que está dando certo. E sobre o nosso governo federal, o atual governo, qual a sua opinião sobre o atual governo? As suas ressalvas, o que você pensa sobre o atual governo? Eu acho que é um governo que não deveria ter sido, que não deveria ter retornado, né? Eu acho que é um partido que não deveria mais estar no poder. Eu acredito que se trata de um político. Eu sou antipopulista, não gosto de políticos populistas. Eu acredito que o populismo é algo extremamente ruim para a democracia, extremamente ruim para a sociedade. E o que mais me chama a atenção no governo federal é a plataforma econômica. Você tem uma plataforma econômica focada pura e simplesmente na arrecadação de impostos, de tributos, no aumento da arrecadação por tributos. Você não vê mais nada. Acho que um dos principais programas que o governo teve, além desses, de tentar arrecadar de todas as formas, foi dar subsídios aí para aquisição de novos veículos, o que muitas vezes você causa um desequilíbrio muito grande na economia, tentando ajudar, você acaba criando um desequilíbrio. Então você tem uma plataforma de governo econômico em que você tem aumento de impostos e concessão de subsídios. E isso eu particularmente acredito que é extremamente prejudicial para a sociedade. Nós esperamos que é um governo que dure só esses 4 anos e que seja posteriormente substituído. Também espero. Acho que todos nós esperamos, infelizmente. Bom, nós vamos entrar em um modelo aqui que eu chamo de ping-pong, que são perguntas rápidas, e isso vai, né? Isso vai ajudar o eleitor a entender ainda um pouco melhor sobre o seu posicionamento. Uma ou outra, se você quiser justificar o seu posicionamento, porém, antes de justificar o posicionamento, aí você responde com contra ou a favor. Tá bom? Com relação ao desarmamento, você é contra ou a favor? Eu sou contra o desarmamento. Acredito que, respeitados alguns critérios objetivos e subjetivos, eu acredito que a população tem sim o direito de se defender. Você é contra ou a favor da PM usar a câmera presa ao uniforme de maneira obrigatória? Eu sou contra. Se eu fosse fazer uma lista de todas as preocupações que nós temos em relação à segurança pública, a utilização de câmera corporal ficaria em último, ou nem estaria na lista. Você é contra ou a favor da liberação das drogas ou da maconha? Sou contra a liberação das drogas. Principalmente no formato atual
que foi definido aí pelo Supremo Tribunal Federal. Você é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra a prática do aborto de uma forma geral, mas eu acredito que algumas exceções têm que ser respeitadas. A maioridade penal hoje é de 18 anos. De 18 né? anos. Você é contra ou a favor dessa maioridade penal? Eu acredito que mesmo abaixo de 18 anos deve haver sim Hoje o critério que nós utilizamos para determinar a maioridade penal é pura e simplesmente a idade, né? Então, crimes que são cometidos antes dos 18 anos, atos infracionais e crimes cometidos após os 18 anos. Eu acredito que, independente da idade em que o crime que foi cometido, você não pode colocar a sociedade em risco, submetendo esse adolescente a uma sanção menor, pura e simplesmente em razão da sua idade. Você também tem que pensar, você não pode pensar só no adolescente, você tem que pensar também na potencialidade lesiva que ele pode causar na sociedade, nos pais de família, nas mães de família, nas crianças, caso ele retorne para o seio da sociedade. Então eu acredito que tem que ser feita uma avaliação melhor nesse sentido. Ultimamente foi flexibilizado ainda mais as saidinhas, né, em datas comemorativas, enfim. Você é contra ou a favor dessa maior flexibilização relacionada a essas saidinhas, né, que os presos têm direito em determinadas datas do ano? Eu sou totalmente contra. Em 2006, nós tivemos um ataque das organizações criminosas contra as forças de segurança lá em São Paulo, e os principais executores desses ataques aí estavam nessas saídas temporárias aí. Então eu sou totalmente contra. Eu acredito que é um benefício que não deveria ser concedido até o indivíduo terminar o cumprimento aí da sua pena. Já é uma pessoa que, se você tem uma sentença transitada em julgado que o condenou, é uma pessoa que já demonstrou que tem uma incapacidade para certos atos ali da vida civil. Então não faz sentido nenhum você permitir que ele saia ali para esse tipo de situação que é prejudicial para a sociedade. Eu acho que já ficou bem claro, né, esse último contra ou a favor, mas como faz parte do da nossa forma de bate-papo, você é contra ou a favor o atual governo federal? Eu sou contra o atual governo federal, principalmente na questão econômica. Acredito que é um governo, como eu disse, que não deveria ter sido eleito, é um partido que não deveria ter voltado ao poder, principalmente pela história que esse partido tem, e nós esperamos aí que sejam os últimos anos de governo. Já estamos declinando do nosso bate-papo, porém, quero pedir para que você olhe nessa câmera aqui e fale com o seu eleitor, fale com ele sobre o porquê eles deveriam confiar em você, lhe dando o seu voto de confiança para que possivelmente você possa assumir uma das cadeiras lá da Câmara Municipal de Londrina. Fica à vontade. Pessoal, são 7 anos que eu tenho de experiência na gestão da associação, então eu acredito que eu estou extremamente preparado para assumir uma Câmara, para assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores, para representá-los enquanto cidadãos, para representá-los enquanto sociedade. Eu acredito que nós podemos e que nós merecemos ter uma Londrina melhor e muito mais segura. Então, por isso que eu peço a sua confiança e conto com o seu apoio. Você acabou de ver o soldado Babuja, candidato à Câmara Municipal de Londrina. Qual é mesmo? Com o número 55300. 55300. Isso. O partido a qual ele faz parte é o PSD, Partido Social Democrático. Soldado, muito obrigado. Obrigado por você ter aceitado. Como eu falei no começo, não foram muitos os candidatos que aceitaram vir sentar nessa cadeira e bater esse papo muito esclarecedor, e a razão, muitos nem se esforçaram para não transparecer, mas a razão foi que o nosso canal ainda é pequeno, ainda temos poucos seguidores, e é por isso que eu quero te convidar, você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e fique atento, porque há muitos vereadores que sentarão nessa cadeira, aqueles que aceitaram, e como eu disse no começo, preste muita atenção nas propostas que eles estarão fazendo, nos seus posicionamentos,
da minha parte, já ganhou da minha parte um certo prestígio, porque demonstrou para mim que são candidatos humildes e que com certeza vão saber olhar para a nossa Londrina num todo, não apenas para algumas áreas, mas para todas as áreas da nossa cidade abençoada. Meu, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Soldado, candidato Babuja, obrigado. Foi um prazer recebê-los. Eu que agradeço. Deus te abençoe e Amém. que você tenha sucesso aí nesse pleito. Eu agradeço, sucesso para vocês também. Obrigado.